Continuando a nossa revisão de mecânica, ainda focada na cinemática, temos que diferenciar grandezas escalares de vetoriais. Escalar só tem unidade e módulo. Vetorial, módulo, que é o númerozinho, a unidade, a letrinha, direção, que é uma linha, uma reta, e sentido, para que lado dessa reta a gente vai. Só que observem que quando a gente calcula a velocidade, a gente pode calcular a velocidade escalar média. E aí é estranho, né? Porque velocidade é uma grandeza essencialmente vetorial, a menos que eu diga que ela é escalar, ΔS sobre ΔT. Aí nesse caso eu estou revelando que aquele ΔS é o famoso deslocamento, como escalar, que é a posição final menos posição inicial. Porém, se o cara pergunta qual é a velocidade média do corpo, meus amigos, mudou tudo. Porque velocidade média é uma grandeza vetorial, calculada pelo deslocamento, que também é uma grandeza vetorial. Deslocamento sem a palavra escalar é bem diferente de deslocamento escalar, como eu vou demonstrar através de um exemplo já para vocês. O pior é que ainda teria um terceiro conceito chamado rapidez, que também é escalar, eu vou chamar de R de rapidez, que aí seria a distância percorrida com o passar do tempo. Distância percorrida de fato. É muito raro o material que mostra essa diferença entre velocidade escalar média, velocidade média e rapidez. Tem vestibular que até confunde rapidez com velocidade escalar média, por isso que o aluno tem que baixar as provas anteriores do seu vestibular e estudar especificamente para aquele concurso. Certo, meus queridos? Então, olha só, um exemplo que eu adoro trabalhar com os meus alunos, que deixa bem claro o quão diferente é essas três grandezas. Imagine um sujeito que sai de uma posição e caminha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros, 9 metros, e depois, arrependido, retorna mais um metro. Deixa eu ver se é isso. 1, 2, 3, 4, 5, não. Eu quero que o cara tenha saído da posição 10 metros, ali estava o amigo inicialmente, posição inicial. 10, 11, 12, 13, passou pela posição 14 metros, 15, 16, 17, chegou na posição 18 metros. Arrependido, retorna e para na posição 17 metros. Então observe que ele chegou até a posição 18, ponto médio, mas o fim do fenômeno foi na posição 17 metros. Do momento em que ele partiu ao momento em que ele chegou, passaram-se apenas 20 segundos. Se eu pergunto qual é a velocidade escalar média desse cara, eu teria que calcular o deslocamento escalar fazendo posição final menos posição inicial. A posição final foi 17 metros. A posição inicial foi 10 metros. Então o deslocamento escalar foi 7 metros. Se me perguntassem qual foi o deslocamento dele, a velocidade média dele, eu teria que calcular o deslocamento vetorial. E o deslocamento vetorial é o vetor que sai do ponto de partida e vai até o ponto de chegada, medido sempre em linha reta. Então observem que o ΔS eu vou ter que calcular por Pitágoras. 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3 unidades. O aluno que está acostumado com um triângulo retângulo, sabe então que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Eu escolhi valores famosos para não dar trabalho para a gente. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 25, cuja raiz é 5. Então observem que o módulo do vetor deslocamento é 5 metros. Nada a ver com os 7 metros do deslocamento escalar. Só que se me perguntarem que distância que esse cara andou mesmo, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse cara andou 9 metros de verdade. Como tudo isso aconteceu em 20 segundos, se me perguntarem qual é a velocidade escalar média, daria 7 dividido para 20. 7 metros dividido para 20 segundos, daria 0,35 metros por segundo a velocidade escalar média. Se tivessem me perguntado a velocidade média, o módulo vai dar 5 dividido por 20, vai dar 1/4, vai dar 0,25 metros por segundo. Outra resposta já. E se tivessem perguntado a rapidez com que esse cara se movimentou ao longo do movimento,
Seria 9 metros de distância percorrida dividido por 20 segundos. Aí daria 0,45 metros por segundo. Tu tá vendo que coisa perigosa? Velocidade escalar média, velocidade média e rapidez já é tudo diferente. Então é importante perceber que se ganha a palavra escalar, a grandeza é escalar, posição final menos posição inicial. Já a velocidade média, o deslocamento é uma grandeza vetorial, é um vetor, uma linha reta, portanto, do ponto de partida ao ponto de chegada. Que perigoso! Da mesma forma, se me pedem aceleração escalar média, calma que eu não vou esquecer de vocês, meus amores. Se eu quero saber a aceleração escalar média, é aquela que a gente revisou no primeiro momento, ΔV sobre ΔT. No movimento circular uniforme, essa aceleração pode ganhar o nome ainda de tangencial, ou ainda linear, para que o aluno consiga reconhecer então. Só que se me pedem qual é a aceleração média, aí passou a ser uma grandeza vetorial, onde o ΔV não é mais o valor final menos o valor inicial que está no velocímetro do carro. Esse ΔV com a setinha em cima é o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. É da ideia de aceleração escalar média que nasce a aceleração centrípeta. Então cuidado com a pegadinha. No movimento circular uniforme, a aceleração escalar média tangencial ou linear é nula. Mas tem aceleração no movimento circular uniforme, é a aceleração média, que acaba se transformando na própria aceleração centrípeta. Então tome muito cuidado quando eu estiver trabalhando com o movimento circular, tem que estar bem claro na minha mente a diferença entre essas acelerações. Então observem, vou fazer a representação de um movimento circular uniforme, MCU, onde o sujeito muda a velocidade em direção e sentido, mas não em módulo. Passa um certo tempo, o valor da velocidade se mantém o mesmo. Portanto, o ΔV em módulo é zero, e por isso a aceleração tangencial ou escalar média é nula, mas não a aceleração centrípeta, porque existe variação do vetor velocidade, é diferente de zero. Então cuidado, a aceleração tangencial é nula, só tem aceleração centrípeta, que tem esse nome por apontar para o centro. Vetor, portanto, que é perpendicular ao vetor velocidade. Agora, no movimento circular uniformemente variado, vamos supor que o sujeito está fazendo curva, mas alterando a velocidade. Então, em determinado momento a velocidade era menorzinha, e depois, passado um certo tempo, a velocidade aumentou nitidamente em módulo, poderia também ter diminuído em módulo. Agora, esse indivíduo tem uma aceleração que é tangencial e uma aceleração que é centrípeta. E já que tem duas acelerações, pontilhada paralela, eu posso inclusive calcular a aceleração resultante. E essa aceleração resultante em módulo, o quadrado dela é igual à soma dos quadrados da aceleração centrípeta e tangencial. Então observem que no movimento circular uniformemente variado tem a aceleração tangencial e a centrípeta, né, que nos permitiria calcular a aceleração resultante, diferente do movimento circular uniforme que só tem aceleração centrípeta, pois a velocidade é constante em módulo. Beleza? São dicas importantes aí para a gente saber diferenciar velocidade escalar média de velocidade média, aceleração escalar média de aceleração média. Beleza? Se não tiver a palavra escalar junto com a ideia de velocidade ou aceleração, está garantido o caráter vetorial. E tu vê, depois dessa revisão lunática de cinemática, eu já vou partir para a revisão de dinâmica, que é a parte da física que descreve os movimentos, explicando a causa. Certo, meus queridos? Um beijão e até daqui a pouco.